Oiê, o que eu faria se eu estivesse começando com Ayurveda para desinflamar hoje? Eu vou te contar isso depois de toda a experiência que eu tive comigo mesma e com as pessoas que eu atendo. Por quê? Porque eu sei que o Ayurveda é meio complicado. Tem um monte de coisa que, no geral, quando a gente está começando, a gente não entende direito. Então, eu organizei 3 tópicos para você começar sem desânimo, sem se complicar e de forma bem à vontade, respeitando o seu fluxo, o seu processo de autoconhecimento, beleza? E eu vim aqui, no sofazinho, que é para ser um papo bem gostoso e bem legal. Bora para a vinheta. Antes, se você estiver no YouTube, já se inscreve aqui no canal. Se você estiver no Spotify, ativa as notificações. Agora sim, bora para a vinheta e vem bater um papo aqui comigo. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. É bem comum nos meus atendimentos, assim, para quem chega no Ayurveda, assim, de primeira, é muito comum as pessoas falarem assim, cara, não entendo nada. O que é dosha? O que isso faz no corpo? O que tem a ver isso com a minha saúde? Como é que eu me equilibro? Como é que eu quero saber que dosha eu sou? Enfim, as perguntas são inúmeras, na verdade. E hoje eu não vou falar especificamente do Ayurveda ou do seu dosha, embora esse é um bom tema e a gente vai conversar melhor sobre o que é dosha, o que não é, se é importante para você se reequilibrar e o quanto é importante. Mas aguenta aí um pouquinho esse tema e antes vamos falar sobre uma coisa bem legal. Que é assim, ó, se eu estivesse começando hoje um tratamento de Ayurveda, ou se eu estivesse começando hoje, assim, com toda a experiência que eu tenho, imagine que eu não tivesse feito absolutamente nada, só estudado Ayurveda. Eu pensei nesse podcast a partir dessa ideia. Estudei Ayurveda, mas nunca apliquei nada. O que eu faria para começar a criar esses hábitos tão saudáveis do Ayurveda, mas que quando a gente não está fazendo absolutamente nada, nenhuma rotina saudável, quando a gente está muito sobrecarregada, ou quando a gente até consegue fazer uma rotina mínima, mas não muito mais do que 5 minutos diário, 10 minutos diário, a gente olha para o Ayurveda e para o Yoga também com uma certa repulsa. Então, por que será que a gente olha tanto para o Ayurveda quanto para o Yoga com essa repulsa? A primeira coisa é perceber como é que está a nossa vida. Porque, no geral, quanto mais repulsa a gente tem das terapias naturais, é porque mais coisa insalubre, ou seja, não saudável, a gente faz no cotidiano. Então, a primeira questão é a autoobservação. E aí, a autoobservação eu tenho falado bastante aqui, porque é ela que vai fazer você depois mudar a chave para uma vida saudável. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu crio esse costume, esse hábito da autoobservação? Aí já vem a primeira medida que eu tomaria se eu estivesse começando hoje no Ayurveda, depois de ter passado por todas essas experiências. Eu sei que isso é uma suposição meio que impossível, mas é bem interessante de pensar. O silêncio. Ai, 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 Van. Silêncio, como assim? Eu vou ter que ficar quieta? Vai. O silêncio é muito interessante. Então, primeiro a gente silencia, mas não é um silêncio opressor, é um silêncio nobre, é um silêncio poderoso, é um silêncio que vai te libertar. Em que sentido? Você vai deixar o seu eu mais profundo se expressar. E você vai perceber o poder que isso tem. Uma possibilidade é você fazer isso logo que você acorda. Acorda sem, né, vai ao banheiro, faz essas coisas, senta na sua cama, senta no chão, senta numa cadeira sem encostar, fecha os seus olhos e só observa. Você vai observar o seu corpo, você vai observar a sua respiração, você vai observar os seus pensamentos, sem cobrança, sem nada. Fica aí. Quanto tempo você tem para ficar aí? 5 minutos? Fica 5 minutos. Eu consigo ficar 20 minutos aí nesse silêncio? Fica 20 minutos nesse silêncio todos os dias. Segunda coisa que eu faria, eu ritualizaria as minhas manhãs e as minhas noites, fazendo uma higiene dos meus sentidos mesmo. Então, ao invés de manhã acordar correndo, atropelando tudo, assim, com aquelas 40 milhões de coisas para fazer logo que eu acordo,
Então, eu já ritualizaria essa manhã. Te ajudei aí dando o exemplo do silêncio. Esse pode ser um dos elementos que entra no seu ritual da manhã. Os outros, você pode pensar, você pode ir acompanhando as minhas publicações, você pode ir acompanhando os meus programas, cursos que eu tenho feito aqui sobre Ayurveda e Yoga, que são poderosíssimas ferramentas para você ritualizar sua manhã e sua noite. Por que eu estou chamando atenção para a noite? Porque é muito comum a gente ver as pessoas falar assim, ritualiza amanhã, fica em silêncio, medita, respira, faz exercícios, toma um café leve e o mais saudável possível. Mas pouca gente fala de ritualizar à noite. Então, como é que você desliga? Como é que você diminui as luzes, seja de celular, de televisão, das redes sociais, a quantidade de informação que chega pra gente, saca? É importante você se dar um tempo, diminuir o ritmo do dia, não chegar e manter. Cheguei em casa do trabalho e me mantenho super acelerada. Não, 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 não. Ou então trabalhei o dia inteiro em casa, ou então tive muitas tarefas durante o dia e continuo nessa aceleração. Não. À noite é o momento de você ir desacelerando e isso vai ser muito legal porque vai aumentar o seu soninho e a potência de restauração do seu sono. Quando a gente dorme, quando a gente melhora a qualidade do sono, o nosso corpo desinflama, percebe? Então olha como são poderosas pequenas ações que eu estou te ensinando e que são, sim, práticas ayurvédicas. Não são tratamentos, são práticas, não são programas ayurvédicos, mas são práticas que você vai incorporar e vai melhorar bastante a sua saúde e vai desinflamar o seu corpo. A terceira delas que eu tenho falado bastante aqui é a alimentação. Troque a alimentação industrializada, ultraprocessada e assim por diante por alimentação de feira, por alimento da estação, por um alimento leve para sua digestão e potencializando. Quando você come coisas leves da estação, produto de feira, que não são ultraprocessados, você vai dar qualidade para a sua saúde, você vai dar qualidade para o seu cotidiano. Até mais animada você vai ficar, eu tenho certeza disso. Utiliza esses 3 elementos se você nunca esteve no mundo do Ayurveda. Se você já pratica yoga, por exemplo, mas nunca inseriu nada do Ayurveda na sua vida, começa pela alimentação e utiliza os pranayamas do yoga para ritualizar a sua manhã e sua noite, por exemplo. Utiliza a meditação e até mesmo a sua prática de yoga. Dê preferência para fazer pela manhã, sente o corpo, saca? Se você fizer isso, sua saúde vai potencializar de uma maneira, seu corpo vai começar a se reequilibrar de forma tão linda e tão natural que você vai falar, Van, que mais que eu posso fazer do Ayurveda na minha vida? Eu preciso urgentemente. Então o episódio de hoje é para eu compartilhar um pouco dessa experiência contigo, dizer para você o Ayurveda é possível em qualquer caso e com medidas simples e você vai desinflamar e vai melhorar sua saúde, seu ânimo, seu bem-estar, sua vida. Depois desse bate-papo que a gente fez aqui, diretamente do sofazinho aqui da casa da minha sogra, o mais importante é esse nosso momento juntinho, é esse compartilhar, esse cuidado, esse acolhimento que eu quero que você receba, um acolhimento do yoga, do Ayurveda, dessas sabedorias milenares que são repletas de vida, de transformação. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!